Nossa, Boa. ajudou. Bom, Até pois não? Fala, não, pode. Claro. Então, assim, o que eu estava tentando falar era sobre a área do Moodle, e lá na área do Moodle tem a gravação da última vez que a gente conversou. A de hoje vai ficar bastante picotada, mas eu vou tentar salvar alguma coisa. Tem uma lista de exercícios, que eu acho que é onde a gente vai ter que dar mais atenção agora. Ih, acho que tá caindo de novo. E essa lista de exercícios é a que vai aparecer aqui na tela. Ficou ruim de novo, professor. Pois então. Meu Eu vou ter que assumir de novo. Veja alguém ficar rosteando pra ele, daí. Não sei se faria alguma diferença. Eu acho que seria melhor. O talvez. meu acesso é o acesso, Não sei talvez... se ele conseguiria compartilhar a tela dele, mas pelo menos a gente conseguiria escutar ele. Pois então, minha rede aqui está um pouco complicada mesmo. Então, pessoal, retornei. E aí, quem é que vai ministrar a aula? Eu acompanho, então. Eu tô ouvindo aqui. Então, se vocês puderem olhar lá no Moodle, a lista de exercícios é sequenciais. A ideia do sequencial é porque o programa ele vai formar uma sequência. Ele vai ter entrada, um cálculo e uma saída. Depois os programas se tornam mais complexos, mas agora ele é como se fosse uma linha reta. Então, primeira parte, fazer a leitura com o scanner, com o System1. Segunda parte, fazer cálculos. E a terceira parte, mostrar uma saída com o Systemout. Tranquilo? Esse é o exercício programa sequencial. Então, lá no Moodle, eu coloquei a lista e vocês têm duas estratégias. Vocês podem olhar a lista e tentar fazer no BlueJ e colocar no URI, ou só deixar no BlueJ para a gente poder conversar, ou então já fazer direto no URI. Eu recomendo fazer primeiro no BlueJ. Então, o primeiro exercício é o 1001, e o 1001 é um exercício que vai solicitar a soma de dois números. Sim, que é o extremamente básico ali, né? Exato. Como né, contando vantagem lá, o programador que criou o exercício disse extremamente básico. E, de fato, é um programa bastante simples, né? Mas para quem está começando, tem uma série de variáveis além da linguagem de programação. Então, tentei compartilhar com vocês a tela. Vocês estão vendo ali o extremamente básico. Tô vendo. Aham, sim. Certo. Tô vendo. E aí também vocês podem acompanhar pelo computador de vocês. Depois nós temos a área do círculo. Então, a área do círculo é o primeiro programa em que vai ter casas decimais. Depois tem uma soma, um produto, depois calcular a média. Calcular a média envolve divisão, e a divisão no computador ela tem algumas surpresas. Em geral, é necessário muito cuidado na divisão, porque a precisão nem sempre é a precisão que interessa para nós. Então, esses primeiros programas, eles são muito diretivos. Ele diz o que é para fazer, só que tem que ser feito em Java. Então, o extremamente básico, ele começa lá com leia dois valores inteiros. Então, a partir do que a gente viu da última vez, deve ser possível escrever um programa em Java que tenha uma classe, que tenha um main, e dentro do main, duas variáveis. Só que ele diz que uma variável vai se chamar A e a outra vai se chamar B. Ele está sendo muito preciso. Confere aí. Confere.
Então, aqui a dificuldade não é resolver o problema em si, porque o problema é muito simples. A dificuldade seria como é que eu escrevo isso usando Java. E para poder fazer isso, vocês vão ter que consultar o nosso programa da última conversa lá de sexta, porque vocês precisam recuperar a memória de quais classes são necessárias da estrutura do programa. Então, depois ele diz assim, efetue a soma de A e B. Então, uma operação aritmética, a gente está usando o processador, e depois coloca esse resultado em X. Então, são 3 variáveis, A, B e X. E X é o resultado da soma. Até aí, tranquilo, pessoal? Tranquilo. E depois tem o imprima. O imprima gera confusão, porque o imprima é o print. Então, o print seria imprimir em inglês, só que imprima em português é estranho, porque não há impressora envolvida. Então, o print ali aparece em imprima, é uma espécie de jargão da informática. E o que é mais interessante é que existe uma tabela logo abaixo onde ele tem exemplos de entrada, exemplos de saída. E essa tabela é muito importante para que a gente possa confirmar que o programa faz aquilo que se espera que ele faça. E é muito útil também porque é necessário que toda vez que a gente encontrar um exercício, a gente manualmente imagine qual é a entrada e qual é a saída como forma de resolver o problema. Até aí foi, pessoal? Sim. Bom, então esses exercícios iniciais, eles são bastante diretivos. Vocês têm que basicamente seguir essas instruções e vocês sairão com um programa. A maior dificuldade do URI é que ele é um site em que o seu programa vai ser executado e ao ser executado vai haver uma confirmação se a resposta está certa ou não. E se houver um espaço em branco a mais ou a menos, ele vai dizer que o programa não deu a resposta certa. Então isso causa um pouco de frustração, essa questão da formatação. E às vezes ele vai pedir 2 casas decimais, às vezes ele vai pedir algum formato que neste ponto a gente não sabe fazer. Então essas dificuldades são justamente o andar da disciplina. Quando a gente tiver que fazer o 1002, a gente vai ter que fazer um pouco de divisão. E alguns vão conseguir fazer por lembrança, já sabem programar, e outros vão precisar de ajuda. Então eu preciso que vocês façam em sequência os exercícios, por mais chato que seja, né, para quem já programa, mas justamente para conferir se todos nós estamos com a mesma capacidade de formatar números, de receber entradas. Confere? Confere. Sim. Bom, Professor, pois não. ali em submissões que eu vou botar ali, digitar extremamente básico, botar para Java e daí eu envio, é isso? Mais ou menos. Em submissões, que aparece aqui em cima, em geral, aparece aquilo... A gente vem aqui normalmente para ver qual foi o resultado da último envio. Para enviar, em geral, a gente é o mesmo lugar, mas a gente geralmente prefere do lado de cá, enviar. Ok. Então, na hora que eu tentar enviar, vai aparecer uma pergunta, e a primeira pergunta é qual é a linguagem que você quer usar. E no nosso caso, Java. Ele tem Java 8, claro, dá para usar o Java 7, como eu falei, para nós não faz muita diferença. Mas tem que sempre lembrar que nós é Java. Né? Então, cuidado, porque não, o programa não vai ser reconhecido. Ele tem um aviso que o nome da classe vai ter que ser main, que é um pouco frustrante, né? Mas a classe tem que chamar main, porque o programa, que é o juiz, o robô lá que avalia os envios, procura uma classe chamada main. Depois, agora já está ficando, né, mais fácil, né? Public Static Void. E aí o nome é main e a gente tem um string args. Aqui ele coloca um comando que nós não usamos até o momento, mas basicamente ele está dizendo que pode acontecer um erro usando o system in ou usando o system out. Então, essa linha é para que o robô que faz a execução possa trabalhar melhor com o nosso código. E ele diz assim, eu escrevo o código aqui. Então, para poder acertar ou não esse exemplo, nós vamos precisar
desse editor de texto aqui. A gente pode escrever direto aqui, mas eu recomendo fazer no BlueJ até para ficar mais fácil. Depois que vocês terminarem de escrever o programa, vocês podem apertar o botão. Eu vou apertar o botão agora, enviar. Então, ele diz assim, ó, olha, recebemos o seu código. Ele está indo lá para ser avaliado, para ser julgado, para decidir se ele é um programa correto ou não. Se eu for aqui em submissões agora, ele vai me dizer, olha, não deu certo. Então, eu acabei de apertar o botão, o programa foi para lá, e ele diz, olha, executamos o seu programa e a resposta não está certa. Claro, porque eu não escrevi nada. Né? Confere? Confere. Sim. Eu mandei um programa vazio. Então tá tudo bem, mas eu mandei. Aqui eu tenho um outro dia em que eu mandei, e se vocês olharem aqui, a gente tem um número. Esse é o número da tentativa, que é um contador para todo mundo. A gente tem aqui do lado, ó, se a gente olha no rodapé, dá para ver dá para ver o meu botão do mouse para vocês aqui Sim. Uhum. Sim. Se eu clicar em extremamente básico, que é o texto, ele me joga no enunciado do problema. Se eu clicar no número, ele me joga na tentativa. Então, se vocês estão acompanhando aí pelo site de vocês, vocês vejam o link. Aqui ele me joga no enunciado, e aí eu vejo de novo o problema. Ou se eu colocar no número, ou então aqui no resultado, nota que o link mudou, e ele me joga na tentativa. Então ele diz assim, ó, lá no dia tal, eu consegui passar. Então, esse daqui foi uma tentativa anterior. Nota que ele não usa o que a gente viu em aula, ele resolveu de outra maneira. Vocês conseguem ver o programa aí? Sim. Esse programa foi fornecido como solução pelo próprio URI. Só que ele não usa o scanner. Ele usa outras classes. Só que para resolver dessa forma, ele teve que usar uma, duas, três classes para fazer a leitura. E nós fazemos isso com o scanner com duas. Mas é um pouco uma questão de gosto, assim, de nota que começa no System e usa o System Out. O System Out ele usou a versão modificada, que é o printf. O printf é um print formatado. Formatado significa que vai existir um código aqui dentro do texto e esse código, quando o print for executado, ele vai assumir o valor de uma variável ou de uma expressão que acompanha o print. Então, o que ele está usando aqui é um pouco mais complicado do que a gente fez em aula, mas é uma resposta possível. Esse é o nosso problema. Vários programas estão corretos, não existe resposta única. O que importa é que a entrada e a saída sejam conforme esperado. Ô, professor, uma pergunta. Aquele porcento D seria de double, né? Ah, pois é. É bastante complicado, porque isso foi ao longo do tempo sendo discutido e modificado, e o raciocínio por analogia está correto, né? Se o D é double, só que as variáveis são inteiras. Então, E quando eu somo double dois... seria para mostrar a vírgula zero? Não, aí é que tá. É que o D é mais complicado. O D é um inteiro. Não é um double. Double seria D maiúsculo, então? Ah, é bastante complicado. Seria o F, float. Ah, float, sim. Porque os números inteiros, eles podem ser em notação binária, octal, hexadecimal, decimal. Então o D é a convenção. Eu quero ver um inteiro, mas eu quero ele codificado como se fosse um número decimal. Então percente o D. Uhum. É bastante complicado, né? Porque, claro, a gente esperaria que fosse D de double, mas o double é com F, float. Então, um inteiro decimal, percente o D. Mas a gente vai chegar lá. Então, essa é a resposta que o site diz. Essa é a resposta do código que passa no M1001. E ele usa classes diferentes daquelas classes que a gente usou. É possível fazer assim? É. O scanner também funciona? Também funciona. Mas a gente tem que escolher um jeito. E, em geral, a gente acha que tem menos código para escrever quando a gente usa o scanner. Não, a nossa primeira dificuldade é como fazer esse programa sem usar essas classes, usando o scanner, usando o print, e ainda assim passando, né, conseguindo
ser aceito lá como resposta. Então, vamos tentar chegar perto, pelo menos, né? O programa, ele geralmente é feito pelo que a gente chama de aproximação. Então, bom, agora não tem solução nenhuma, mas eu posso chegar um pouquinho mais perto da solução. Podemos lá, então? Bora? Certo. Então, aqui a gente vai ter que ter uma estratégia. Eu posso usar várias telas, mas como a gente tem pouco espaço aqui no vídeo, eu vou tentar fazer o seguinte, ó. Eu vou tentar copiar o enunciado e lá no botão enviar, eu vou colocar ele dentro do comentário. Isso vai permitir que eu possa consultar sem ficar fazendo um malabarismo entre telas. Vai dar um trabalhinho, mas no final dá tudo certo. Então, eu quero ver o enunciado, mas eu não quero usar várias telas aqui no vídeo. E também, depois, quando eu achar esse programa, eu gostaria de poder saber o que ele resolve sem ter que voltar no site. Então, leia dois valores inteiros e armazene-os nas variáveis A e B. Então, são duas coisas. Eu preciso de duas variáveis que são A e B. E ele diz que são inteiros. Então, tem duas coisas nessa frase. Uma é, eu tenho variáveis, são inteiros, valores inteiros, e eu tenho que ler dois valores. São duas coisas separadas. A parte que seria de variáveis é assim, eu tenho uma variável A e uma variável B. Não seria normal a gente escrever com maiúsculas o nome da variável, mas é que como o problema já coloca em maiúscula, eu estou tentando acompanhar o problema. Então, essa primeira frase, quando eu leio ela, eu sei que eu vou trabalhar com dois valores inteiros, duas variáveis, a variável A e a variável B. Eu tenho que ler dois valores, eu vou fazer diferente. Ó. Eu vou imaginar o seguinte, ó. A variável A vale 10. O professor estava se travando. Vamos ver se passa. Como chuva, né? Tem que esperar um pouquinho e ver se passa. Bom, o que eu estou tentando fazer? É só para mim que está travando? Eu acho que me deu uma mensagem aqui. Para mim também tá. Não, pra mim também. Tá muito travado. Sílaba por sílaba. Então, da primeira frase, dois valores inteiros e armazene-os nas variáveis A e B. Confere. Olha só. Professor? Oi? Pois não? Professor? Então, hoje tá um desafio, né? Fala a verdade. Alô? Opa, como é que estão? Tá. Oi? Tá travando bastante. Olha só. A gente tá tendo picos de travação e de poder te ouvir claro. Certo, Ouvir claro agora, por exemplo, certo, não sei o quê. Agora eu ouvi claramente o que tu falou, mas depois dá um... Sim, sim. É uma questão da rede, possivelmente aqui do meu bairro. Agora estabilizou de novo. Certo. Eu não tenho muito controle sobre isso, mas é importante que vocês avisem até para eu segurar aqui qualquer conversa. Até esse ponto, vocês acham que está sendo útil? Vocês estão... acho que para alguns vocês já sabiam o que ia acontecer. Para outros, como é que tá? Vocês sabem que tem o URI, tem que fazer a conta lá, tentar resolver o primeiro exercício. Se não quiser fazer a conta no URI, copia o enunciado e faz no BlueJ. E a nossa dificuldade é ler dois valores e retornar a soma dos valores. Como é que tá? Até aí, tranquilo? Tá útil, sim. Pode continuar, na minha opinião. Tá tranquilo também. Eu vou tentar retomar aqui. Vocês conseguem ver a tela com o URI online? Sim. Sim. A questão é que o texto é formado por frases e essas frases elas são então parte da instrução do que apresentar na tela. O que eu gosto de imaginar é o seguinte: o programa é um processo que tem entradas e aqui ele diz que são duas entradas, A e B. Então isso eu já resolvi. Agora eu tenho que saber o que sai do processo, o que sai dessa caixa que é o programa. E ele diz que sai o valor X. Então, vai existir um outro valor que é o valor de X, que é a saída.
E em algum lugar ele diz que x é a mais b. E, Professor, opa, ali em cima tá leia dois valores inteiros, então deveria fazer o system in ao invés de dizer o valor das variáveis? correto, correto. Eu falei que a gente está tentando usar aproximações. Então, assim, eu tenho que ler A e B. Mas eu não quero perder o fio da meada, eu não quero perder o caminho todo. Então, assim, tá, imagina que a pessoa digitou 10 e digitou 20, agora o que eu tenho que fazer? Eu tenho que somar A e B, colocar em X e mostrar o X. Agora eu Isso. consegui ver do início ao fim o processo. Agora eu volto colocando mais detalhe. Essa é uma estratégia. Então, eu sei que tem dois valores A e B. Alguém vai digitar alguma coisa. Se eu executar o programa agora, ele vai mostrar 30 no BlueJay, por exemplo. E isso vai me dar uma segurança de que parece que o programa está indo para algum lugar. Concordam? Aham. Sim, é o escopo do programa. Exato. Digamos assim, eu fico mais tranquilo se eu consigo ver onde é que a coisa vai parar. Então, assim, eu estou mostrando o X. Só que eu lembro lá das instruções que eu tenho que mostrar uma mensagem. E essa mensagem seria mais ou menos X igual e logo abaixo o valor de X. Só que os dois têm que ficar na mesma linha. Então, eu vou tentar colocar sem o LN. Quando eu tentar fazer a saída, vai aparecer X igual. E eu sei que na sequência vai aparecer um número. Esse número ele tem que ter um espaço em branco antes, pelas instruções que estão ali no site. Então, eu acho que a saída meio que eu já resolvi. Então, eu estou imaginando assim, as coisas que eu tenho que fazer, a saída parece que está na direção certa. Confere? Confere. Sim. Confere. Se eu tiver um valor correto no X, vai aparecer os caracteres X, espaço, igual, espaço. O valor de X vai ser apresentado e a gente troca de linha. Isso deveria ser suficiente para atender o site. Agora, o que é o cálculo? Bom, o cálculo é a soma de A e B. Então, o tal do processamento é soma A e B. O que está nos trancando agora é a tal da entrada. Então, eu tento enfatizar isso. É uma estratégia tentar resolver da saída em relação à entrada. Porque se eu sei qual é a saída e eu sei qual é o cálculo, a entrada agora é só uma questão de resolver o scanner. E aí foi? Aham, foi. Sim. Então, supondo que a pessoa digitou 10, digitou 20, se eu estiver no BlueJay, eu vou executar o programa, vai aparecer x igual a 30, legal. Bom, agora respira e a gente vai lá. Eu vou colocar o import, porque o scanner fica em outro lugar, para não ter que usar o nome completo do scanner. Então, o Java útil, que a gente usou da última vez. Lembra? Java útil? Sim. Uhum. Sim. Eu tenho duas Foi o único variáveis. import, eu acho, que a gente usou, né? No momento, sim. Na verdade, aqui no programa, vocês veem que ele está usando um outro import para aquela situação lá de um possível erro de entrada e saída. E a gente tem o system, né? Que é um Java Lang, mas o Java Lang eu não preciso escrever. Então, Então, nós temos o system_in e eu vou usar o scanner para criar um objeto que permite a leitura pelo teclado. E da última vez a gente tinha visto que o comando era teclado.nextInt. Ô, senhor, ali no scanner teclado já dá para, não daria para tu já botar scanner teclado igual a new scanner system.in? Sim, sim, é possível declarar a variável e imediatamente já fazer o preenchimento do valor, é possível. Aqui eu estou usando dois comandos separados. Então, uma coisa é dizer que a variável existe, então a gente diz declaração, e a outra coisa é colocar um valor de fato. Eu posso fazer as duas coisas numa linha só para poupar espaço, mas eu posso fazer separado. Na verdade, são dois comandos separados. Mas tem Ok. razão.
eu posso fazer numa linha só. Pouparia espaço, mas não tem uma outra utilidade. A questão é que, nesse início, é importante frisar o uso da atribuição e da declaração. São momentos diferentes, coisas diferentes. Mas eu poderia usar atalhos e colocar numa linha. Seria uma prática comum do programador profissional. Certo lá, pessoal? Duas Certo. variáveis, entrada, uma variável saída. Agora eu preciso de uma variável que é problema nosso, que é como usar o teclado. Então, scanner teclado. Aí eu preciso dizer que, olha, o meu scanner é um fatiador de dados. Ele vai procurar por valores dentro de uma área de dados. E essa área de dados que eu estou interessado agora é o systemin. E o systemin vem a ser o nosso teclado. Então, o teclado, na verdade, é o scanner ligado no systemin. Bom, isso lê dois valores que vão ser informados para o programa. A gente vai fazer a soma e vai tentar fazer um print. Então, o processo agora é esse. Eu acho que isso vai dar certo. Se eu estiver fazendo no BlueJ, eu tenho a chance de conferir localmente com o BlueJ, fazer ajustes. Se eu estiver usando só o URI, eu tenho que apertar o enviar e o robô vai avaliar o código. Tem outras pessoas usando o site junto comigo. Às vezes ele fica mais demorado. E agora eu tenho que ver e ele diz que foi aceito. Então, aquele programa resolve aquele enunciado. Então, esse programinha que a gente fez agora, o site aceitou. E eu gosto de relembrar que ele parece muito com o programa que a gente fez da última vez. Com pequenas modificações, é o mesmo programa. Confere até aí, pessoal? Confere. Sim. Mas nota que tem muita prática de programação, porque eu coloquei 2 prints e um print com ln, outro sem. Eu já meio que sabia como resolver de uma forma simples, mas eu poderia ter usado o printf. Mas eu preferi evitar de fazer isso agora, porque eu conseguiria contornar com outro comando que já é mais familiar para nós. Confere então, pessoal? Confere. Até Bom, enviei enquanto a gente estava fazendo aqui, tudo certo. perfeito, perfeito. Então, assim, tem gente que vai demorar mais para fazer o cadastro no URI online, pode usar o BlueJ, tem várias estratégias. Mas ali tem uma lista de problemas, e se vocês olharem lá o histórico de vocês no URI, vai mostrar quais problemas vocês fizeram, e tem esse botão aqui, que é os problemas que eu tentei, mas eu não resolvi. Então, são esses que vão agora ser a fonte assim de diálogo, quando a gente tiver que conversar, qual que vocês tentaram, mas que não foi resolvido. Tranquilo? Show. Tranquilo. Eu tenho os meus aqui, os meus também. Depois vocês começam a me ajudar a fazer a minha lista dos que eu tentei. Dá para ver pelo site problemas que todo mundo resolveu, problemas que só alguns resolveram. Tem bastante coisa no site. Certo, pessoal? Eu deixo vocês, então, com os exercícios e vocês entrem em contato. Se houver uma mensagem de erro, print da tela, me mandem pelo Moodle e eu tento resolver junto durante a semana e na quarta-feira a gente volta. Ok. Beleza. Tá? Ok. Pois não? Peraí. Então é essa listinha aqui que tu marcou do iniciante é pra gente fazer todos, é isso? Eu diria assim, nós temos o nosso tempo de aula, eu diria, coloque uma meia hora, coloque 1 hora de esforço. Por dia? Vocês têm outras disciplinas, né? Vocês têm que dimensionar isso. Eu diria colocar 1 hora até quarta-feira. E aí, na Tá. quarta-feira, vocês dizem, olha, Uhum. o que a gente conseguiu fazer, o que a gente trancou. Tá, e é ir fazendo então. E daí te diz até onde a gente conseguiu fazer, é isso? Exatamente. E a ênfase é o que não deu. Olha, aqui eu não consegui formatar um número com 2 casas decimais. Aí, Show. tem um comando que dá para fazer isso, que é o printf, aí a gente fala do printf. Ok. Eu vou fazer o seguinte, eu vou sair agora e eu volto daqui a 20 minutos.
Tá bom. Se alguém tiver uma dúvida, eu volto daqui a 20 minutos e aí eu volto, abro a conferência para que vocês me digam o que está trancando. Vocês podem dar o número do problema ou o comando que falta. Então, daqui a uns 20 minutos eu volto. Pode ser? Pode ser. Pode ser. Então, eu vou colocar um contador aqui, 20 minutos. Eu vou abrir a sala de novo. E aí, se alguém tiver uma dúvida, retorna e me diz o que está acontecendo. Pode ser BlueJay, pode ser Uri, pode ser o que for. Tranquilo? Valeu, senhor. Então tá, boa Beleza. programação então. Até daqui a Valeu. 20 minutos. Até mais.